tarde, criatura divina. DJ, faz favor, tem um sonzinho aí? Coloca um sonzinho, hoje é quinta-feira. Vai, festa de sexta, vai. Ó, isso. Aumenta mais. Olha. Vou pensar se vou te contratar, tá bom, querido? Pode abaixar o som, pode abaixar, fazendo um favor. Boa tarde, criatura divina. Quinta-feira, 13 horas e 30 minutos, semana quase terminando, né? E já estamos ao vivo aqui na tela da Band. Hoje é dia de Unifoa e nós vamos falar sobre o quê? Mobilidade urbana e transporte ativo, com o professor de Engenharia Civil, Rogério Nogueira, e o professor de Educação Física, Rodolfo Silva, mais conhecido agora como Clark Kent, porque ele está despistando agora com o disfarce com óculos ainda, né? Mentira, é a idade que está chegando mesmo. Aí, participe desse fervo com a gente aqui pelo nosso famoso WhatsApp, que é o 998 28 70 70. Mas, obviamente, tem recadinho? Tem fervo no telão? Lógico que tem. Então joga aí pra mim, fazendo um favor. Olha só, é a Carla Beral, de Campos do Goitacazes. Todas as tardes estou ligadinho em seu programa. Deus abençoe sua vida. Manda um beijo pra mim. Meu amor... 2, 3 beijos pra você, um só é pouco, entendeu? Obrigado aí pela audiência, tá bom? Tem mais recado? Tem. É a Camila Medeiros, da cidade de Volta Redonda. Boa tarde, Thaí, amo seu programa. Você deveria aumentar mais 1 hora. Beijo no corpo que eu agradeço. Não depende de mim, mas podemos fazer um grande truque. Abra aí uma campanha, hashtag Thaí 1 hora. Eu vou amar. A gente já manda pra direção e a gente consegue mudar o horário, tá bom? Obrigado pela audiência. Márcia Vieira, da cidade de Teresópolis. Boa tarde, Thaí. Estou torcendo para a televisão do meu celular funcionar aqui no trabalho. Vou ficar passada se eu não assistir o seu programa. Olha a delícia. Vai lá, meu amor, compra um celular novo, entendeu? Faz uma tecnologia melhor. Ou então depois você vai no YouTube. Aliás, você que está em casa já sabe que o meu programa agora, pós-programa, está sendo postado agora no canal da Band Rio. Então vai lá, acesse. Faça a sua inscrição, obviamente aperte o sininho para quê? Para receber as nossas notificações depois, tá bom? Beijo grande, beijo grande. Obrigado pela audiência. Tem o Gilian Silva, de Macaé. Boa tarde, Thaí. Amo o seu programa. Beijos, beijo para você também. Obrigado pela audiência aí, Macaé, tá bom? Tem mais? Tem mais? Ai, não tem? Ai, então tá. Então vamos de entrevista, então, né? O que me restou agora? Ai, meu Deus, o que sobrou de Mengele? Ai, vou te contar. Boa tarde, Clark Kent. Quer dizer, Rodolfo, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Obrigado pela presença de vocês. Você já tem Taicard? Eu já tenho Taicard. Já tem Taicard. Você quer segunda vez? Segunda vez. É só a partir da quarta vez, tá? Combinado. Então segura mais um pouquinho, tá? Pode você vai deixar. conseguir, não fique triste, Se entendeu? Deus quiser. Não fique triste. Vamos lá. Qual é a diferença do transporte ativo para o transporte passivo? O transporte ativo é aquele onde você se movimenta para se deslocar, né? Teoricamente é quando você executa, né, alguma atividade física para você se então se eu sair de locomover. casa e ir para o ponto de ônibus, assim, o ponto tivesse uns 2, 3 quilômetros, é por aí? Pois é por aí. A gente pode considerar que você caminhando até o ponto de ônibus, você está fazendo um transporte ativo, e quando você está dentro do ônibus já sentado ou até mesmo em pé, você está fazendo já um transporte passivo. E é o que a gente fala de transporte misto. E isso é excepcional porque pensar, né, nessa agenda, né, de facilitar a conexão modal, seja a pé de ônibus, seja bicicleta ônibus, skate ônibus, isso é fundamental para ter uma cidade mais resiliente, mais ecologicamente correta, né, e mais sustentável. Rodolfo, mas vamos lá, vamos começar a quebrar a ficha, claro, já sabia. Eu não resisto à tentação. Você falou aí, você acabou de citar skate. Não é um transporte confiável e nem muito seguro, ou eu estou errado? O que a gente precisa salientar é a situação da estrutura de todos os fatores que interferem, né, na escolha modal. Eu concordo contigo que o skate, o patinete elétrico, algumas formas de se locomover podem inspirar, né, podem ser um pouco mais arriscadas, mas quando a gente trata de o impacto disso na saúde, os benefícios em saúde superam grandemente os riscos. E é óbvio,
né? É necessário que o município tenha uma estrutura adequada para você poder se locomover de maneira segura, além também de você fazer uso dos equipamentos de segurança, né? É muito importante enfim, isso. exatamente. Muito importante, porque os skatistas, a gente nota que eles estão sempre vestidos com toda segurança quando eles estão dentro do habitat dele ali, né? Que é uma quadra, né? Com aquelas rampas. Agora, o que eu vejo da locomoção dessas bicicletas elétricas, como é que se chama? Patinete elétrico, essas coisas, esse fervo aí, eu vejo que eles não estão nem aí. É um óculos e muitos deles eu já vi assim, com uma mão só e ainda segurando o celular. Ou tá falando com alguém, ou tá querendo se filmar. Eu acho que isso fica um pouquinho fora dos padrões, não fica? Concordo plenamente, e é importantíssimo quem faz uso de transporte ativo respeitar as leis de trânsito e também aos gestores do município pensar em alternativas, né, dentro da cidade que a gente já tem. Como não dá para a gente fazer uma cidade diferente, uma cidade nova do zero, né? É adaptar os espaços para que a possibilidade da utilização do transporte ativo seja mais seguro e mais possível, confortável, né? Isso, flexível também, né? Flexível. Rogério, queridão, olha só, quais as principais mudanças que a pandemia trouxe para a mobilidade urbana? E o povo está dentro de casa, está preso, né? Não é? Deveria. Exato. Deveria. Teve esse primeiro momento, né? Onde Sim. a grande parte da população ficou em casa e acho que dessa forma até ajudou para os gestores analisarem melhor, né? O que poderia ser feito e modificar um pouco a questão da mobilidade urbana. Só que em contrapartida, o que nós vimos? De acordo com a flexibilização foi acontecendo, a quantidade de ônibus de um determinado momento também não foi, né, seguindo essa flexibilização e acabou, a gente infelizmente acompanhou algumas superlotações, algumas aglomerações, né, diante desse cenário. Mas assim, de maneira geral, a expectativa que se tem é que até aconteça, né, uma certa migração de quem puder não estar utilizando o transporte público, o transporte de massa, esteja utilizando o transporte individual, até por um receio, né, dessa questão de contaminação. E tudo isso tem que ser, assim como o professor Rodolfo falou, analisado pelos gestores públicos, porque vai aumentar, de certa forma, a demanda, né? Mas a expectativa que nós temos também em contrapartida é que aumente o trabalho em home office, né? Algumas atividades foram vistas e até com sucesso, né, tiveram aí o home office. Então, tem que realmente analisar para ver o quanto que vai ser de acréscimo, né, nessa demanda. Tá certo, tem mais uma aqui, ó. Muitas pessoas trocaram o transporte coletivo para o individual. A tendência disso é continuar? Você acha que vai dar um segmento a isso aí? Eu creio que sim, até mesmo porque hoje em dia você tem uma facilidade maior de adquirir, né, um carro, né? Você tem aí financiamento cada vez mais barato, taxas de juros barato. Então há realmente essa tendência. O barato nem tanto, né? O barato nem tanto, porque eles colocam assim, 36 vezes, 48, mas a de 80 você já pagou 3 carros. Exato. Não é tão barato. Você ia fazer algum adendo aí? Eu queria falar, o professor Rogério comentou sobre a pandemia, né, e se interferiu na mobilidade das cidades. A gente tem até mesmo uma tendência, né, na verdade já não é mais tendência, né, uma realidade em algumas cidades no mundo, principalmente Bogotá, na Colômbia, onde a prefeita de Bogotá, ela estabeleceu, né, colocou, né, ciclovias, estruturas, né, temporárias durante a pandemia para, de fato, desafogar o transporte público, que passa a ser um veículo de transmissão do vírus, né, já que a aglomeração fica bem difícil de não acontecer dentro desses transportes, né? Agora, já que você tocou em ciclovias, então nós vamos fazer aqui também uma observação. O que eu mais vejo, dentro das cidades que eu circulo mais e que possuem essas ciclovias, é o desrespeito do próprio usuário. Que você está indo na direção deles e a ciclovia está aqui do lado. E eles estão exatamente na rua. Isso é cultural, criatura? Tá aí, é uma questão... educação, propriamente dito? Eu concordo parcialmente com a sua colocação, porque é muito delicado a gente tocar nesse assunto, porque é um assunto complexo de fato. As nossas cidades, tal qual as conhecemos hoje, elas não são... A gente não pode dizer que elas foram feitas para as pessoas, né? A gente tem uma arquitetura das cidades geralmente orientados aos carros, né? Os carros ocupam
os melhores espaços, eles têm espaços reservados em alguns locais, e quando você vê, por exemplo, a estrutura da ciclovia, a condição da calçada, ela não é lá tão adequada assim como o asfalto do município. Então, é um tema complexo, existem parcelas de responsabilidades que têm que ser divididas, claro que individualmente também, mas não só, também socialmente em relação ao respeito às leis, politicamente em relação a estabelecer, né, normas que favoreçam esse uso, e o ambiente construído de fato, que pode ajudar e muito a fazer com que essa convivência seja o mais harmônica possível. Nós vamos continuar esse assunto já, tá? Mas depois, porque agora, criatura divina, eu vou para o intervalo e eu volto com mais Tá Aí para Todos aqui na tela da Band. Quinta-feira é dia de Unifoa, 2 palitos. Eu estou de volta. Fui. Estamos de volta com Tá Aí para Todos. Olha, e temos campanha? Lógico que sim, ó. Band contra a Fome, abraça essa ideia. A campanha Band contra a Fome, abraça essa ideia, vem em um momento em que a taxa de desemprego bate recorde no Brasil. Já foram mais de 36 milhões de reais arrecadados e mais de 10 mil toneladas de alimentos doados por empresas e pessoas físicas de todo o país. O projeto tem como quê? O objetivo é ajudar as pessoas que estão sendo afetadas pela pandemia no coronavírus. Se você quer saber mais como funciona a campanha, acesse o site www.band.com.br. Participe. Nós já entramos nessa campanha. Só falta você ir de casa. Band contra a Fome, abraça essa ideia. Não fique de fora fazendo favor, tá bom? Vamos aqui. Ah, já tem recado. Calma aí que tem recado. É a Darcilene Gonçalves, da cidade de Valença. Boa tarde, Thaí. Precisa aumentar o tempo de programação e mostrar a sua elegância. Beijo, 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 beijo. Obrigado, meu amor. Vai lá no Instagram, vai lá no Face, coloque lá. Hashtag Tá Aí Uma Hora. A gente gosta desse termo, tá bom? Aida Rodrigues, de Volta Redonda. As cidades ainda seguem escravas do desenvolvimento, priorizando os carros. Você acabou de dizer isso. Qual a barreira que precisa ser vencida para que a engenharia, mais engenharia de tráfego, mais urbanismo, caminhe na mesma direção? Olha, gostei da pergunta. Quem quer falar sobre? Posso falar? Pode, vamos lá, Rogério, vai lá. A fala é toda sua, vamos lá. Com certeza. A questão da mobilidade urbana, ela vai passar no transporte de massa. Para a gente poder resolver, conforme o professor Rodolfo comentou, a gente não tem como alargar as nossas vias, não tem como criar, né, mais faixas, então a gente tem que priorizar realmente o transporte de massa. Só que é um transporte de massa com qualidade, né, que seja num custo acessível e que tenha todo um planejamento que ele seja integrado. Porque se às vezes você vai se deslocar da sua casa até o seu trabalho, você vai precisar às vezes de um ônibus, vai precisar de um, de dois, e aí você não tem que ter um tempo muito grande de espera entre um veículo e outro. Então tem que ser todo um trabalho integrado para que você possa fazer isso. E além dessa questão também tem muito voltado agora a questão da sustentabilidade. Então a gente precisa realmente ter tecnologia de ponta, ter estudos, né, inovações para que a gente possa entregar um transporte de massa com qualidade, que atenda à demanda, né, de determinada região e faça com que o usuário ele prefira utilizar o transporte público do que utilizar o transporte privado. Tá certo, tá certo. Aida Rodrigues, olha, obrigado. Aliás, achei super formulada a sua pergunta, né? Eu gosto de gente inteligente assim na minha tela. Olha, beijo, beijo, beijo e obrigado aí pela audiência, tá bom? Vamos aqui, Rogério. Vamos voltar aqui àquela situação que você falou. Tem certas cidades que você circula, que você derrubaria tudo e faria tudo de novo? Olha só, pelo que consta, Brasília é uma cidade plana, né? Seria mais ou menos esse estilo que você usaria, ou você como engenheiro também usaria? Como é que seria isso? Realmente... Gasta-se um pouco mais para fazer uma cidade desse porte, mas não é impossível que eles fizeram lá, apesar que lá em Brasília tem muito dinheiro, né, gente? Não tem para distribuir para a população, mas para Brasília, nossa, dinheiro lá não falta. Lá já tem um relevo privilegiado, vamos dizer assim, porque fica realmente no Planalto Central, onde já tem aquela tendência, né? Mas, assim, eu não vejo tanta necessidade da alteração do relevo e sim da busca realmente de formas. Exemplo hoje que as cidades mais utilizam, você tem a parte superficial muito conturbada, passa então, por exemplo, para o metrô, né, para que você possa utilizar
também a parte subterrânea. Então, assim, países no mundo que têm a melhor questão da mobilidade urbana, elas investem, por exemplo, muito nessa diversificação, não ter só apenas o transporte rodoviário, mas ter também o transporte ferroviário. Os países que têm essa tendência a utilizar também o modal hidroviário, que é um modal muito barato e que você consegue, com uma segurança muito grande, também fazer o transporte de pessoas e de objetos. Então, é realmente estudar a característica daquela região. Vamos quebrar a ficha mais uma vez, que a cada uma fala de vocês, eu acabo formulando uma pergunta assim. Assim, anos e anos e anos, vem se batendo na tecla que a volta dos trens seria uma grande solução para várias cidades. E nós moramos numa região como Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa Resende, Porto Real, Coatis, digamos assim, Itatiaia, vamos dar uma esticadinha até ali Lorena, que já faz parte de São Paulo, não é isso? Você concorda que os trens são pouco utilizados, tudo é muito pouco utilizado quando se diz para fazer circular os produtos internos e os externos também chegarem até essas cidades? Você acha que falta um olhar e uma decisão clínica rápida para efetivamente isso voltar a funcionar? Sim, concordo totalmente. Só para você ter uma ideia, hoje, em média, no Brasil, 60% do transporte de carga é feito pelas rodovias, né, que foi muito investido aí desde a década de 50. Só que é um transporte caro, não é um transporte tão seguro assim, e você acaba tendo ali uma demanda maior para um sistema que não é tão sustentável assim. Então, realmente, uma das grandes saídas que nós teríamos, nós já temos uma grande malha, parte dela hoje está desativada, inclusive, que seria como você teria essa forma de desafogar essa questão. Assim como também, acabei de lembrar aqui, no transporte coletivo, hoje no Brasil, 85% das pessoas se locomovem através de ônibus e não utilizam, por exemplo, metrôs nem trens. Eu não sei se eu vou estar falando que não devo ou que até devo, mas eu acho que isso envolve muito também a economia do país, né? Porque os trens já existem milhares por aí que podem estar até apodrecendo em grandes depósitos que a gente não tem conhecimento. Mas aí envolve também a classe automobilística também, porque as montadoras também dos carros também poderiam ter prejuízo, porque já pensou, tudo vai ser escoado, 70% dos trens. Esses caminhões podem começar a ficar obsoletos, né? Então, eu não consigo entender. Não consigo entender, mas vejo que algo acontece no reino da Dinamarca e ninguém me avisou. Tá, entendeu? Para de gracinha. É importantíssimo isso que você está colocando. A mensagem que a Aida trouxe para a gente também é importantíssima e trata de um assunto que parece que não tem a ver, né? Que é associar desenvolvimento com sustentabilidade. Isso é um programa político mundial, né? Hoje a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável elaborados pela ONU, que estabelecem, né, essa agenda global para a sustentabilidade e desenvolvimento associados um ao outro. Se a gente pensar que há 10, 20 anos atrás a gente nem falava sobre carros elétricos, enfim, e hoje a gente já percebe a presença cada vez maior de carros elétricos e é uma tendência que não tem como segurar e faz parte do desenvolvimento também. E mais que isso, eu queria voltar na questão do trem como solução, né? Segura o trem aí um pouquinho. Fica aí na estação, só um minutinho. Tudo bem. Calma, Clark Kent. Eu já volto com você na minha tela. Eu vou pro intervalo. Obviamente já chegou o recadinho aqui no meu celular. Mas eu vou falar somente na volta, tá bom? Beijo, beijo. Sai daí não. Rapidinho, 2 palitos eu tô de volta. Fica com saudade não. Estamos de volta com Tá Aí para Todos na tela da Band e olha quem está na minha tela. Imperador, bebidas artesanais. O imperador das bebidas artesanais já dominou toda a região do sul do estado. Isso é um fato consumado. Agora o que você precisa fazer é experimentar a nobreza dos sabores, do licor, dos coquetéis e dos destilados também. Pensou em bebida artesanal, pensou em quem? No Imperador das Bebidas. É simples assim. Faça seus pedidos pelo 981 83 21 34.
barato. E você pode também encontrar todos os produtos da Imperador nas melhores lojas da nossa região. Pode segui-los também nas redes sociais e lá você vai ficar por dentro de todos os lançamentos novos da marca, entendeu? Anota aí, @ImperadorBebidasBR. Eu sou bonzinho, eu vou repetir, @ImperadorBebidasBR. Tá bom assim? Ó, e com detalhe, não se esqueça, se beber, criatura divina, não beba, por favor. Vai de aplicativo, é um fervo, tá bom? Olha, chegou o recado? Tem. Sancler Medeiros de Barra Mansa. Oi, manda um abraço para toda a equipe da Band. A sua cara não queima não, Sancler? A sua cara não queima? Você tá aí dentro do Twitter fazendo esse fervo aqui, tá com tempo demais, é isso, Sancler? Ai, o apresentador sofre, gente, vocês não têm noção. Ó, beijo, beijo, beijo para todo mundo aí dentro, tá bom? Beijo na alma de vocês. Ó, chegou um recado aqui do Nélio Martins, da cidade de Petrópolis. Boa tarde, Thaí. Quero dizer que apesar do tempo frio e chuvoso, você sempre traz para o programa e para todos os nossos telespectadores seu calor humano. É amigo de todas as tardes. Um beijo no seu coração. Ai, que delícia! Tá debaixo do edredom a essa hora? Olha, gente, me assistindo de lá. Ai, que delícia! Beijo, beijo. Chegou também, tem mais um recado aqui. Deixa eu ver de quem que é esse daqui. Esse aqui é novo. É o Léo. É o Léo, deixa eu ver. Boa tarde, amigo. Estou compartilhando o seu programa aqui em Teresópolis. Minha cunhada Ana Paula está on. Ai, tadinha. Ai, manda beijo pra ela, tá bom? Chegou mais uma aqui. Tá aí, boa. O que é? 1 hora. Boa tarde, eu sou goleiro. Sinto dor às vezes quando tomo impulso para defender. Por que isso ocorre às vezes? Daniel de Campos do Goitacazes. Forte abraço, Thaís, sucesso. Eu acho que é para você, professor de Educação Física. A pergunta é para você. Responde o rapaz lá de Campos do Goitacazes para mim. Como é que é o nome dele? É Daniel. Ele deve estar com problema de junta, né? Daniel, você não tem problema de junta não, filhinho? Junta tudo no liquidificador, bate e joga fora. Toma cuidado, hein, criatura divina. Vai. Olha, Daniel, precisa verificar, né? Porque é muito difícil, assim, apenas o sinal da dor, identificar o motivo pelo qual isso está acontecendo, mas o que eu posso te aconselhar é parar um pouco com qualquer movimento que esteja gerando essa dor e investigar, né? Para saber o que de fato está acontecendo. Que é goleiro, né? Pois é. Eu quero saber quantos frangos ele já deixou passar, porque goleiro, não é? É um bom álibi. Se for então goleiro do Flamengo, deve deixar passar um monte de frango. Ai, o Gil não está aqui hoje para me afrontá-lo aqui na minha tela, ele está de folga. Olha, então respondido para você, Daniel. Beijo, beijo para você, querido, viu? Se cuida, hein? Olha só, pelo amor de Deus, olha só, não vai no SUS não, porque tá feia a coisa, tá? Porque trocaram agora as siglas do SUS, né? É seu último suspiro. Então você tem que prestar atenção. Toma muito cuidado. O que você falou aí, Brenda, meu amor? Sobre o trem, é lógico. Pedindo para você concluir sobre os trens. Olha, legal, eles obrigado. Estão atentos lá dentro. Obrigado. Eu queria comentar apenas que identificar o trem ou qualquer outro investimento em transporte de massa como a solução para os problemas das cidades superlotadas, enfim, solução para a mobilidade, sendo a mobilidade urbana um problema complexo, não existe solução simples para problemas complexos, né? Então, é óbvio que passa por investimento em transporte de massa, mas talvez pensar as cidades para as pessoas ser o centro do atendimento, né, do planejamento urbano, isso faz toda a diferença. Tá, vamos falar que se funciona como cidades fechadas, né? Porque tem de tudo agora. Tem uma ali, tem um que está saindo agora, um lançamento aqui na região, parece que vai ter um mini shopping lá dentro. Os alfavilles é mais pensado para o ser humano do que os carros, as grandes garagens, as grandes locomoções lá dentro? Porque eu vejo que são bastante planos. É mais ou menos nesse setor? Sim, não, com certeza. Porque o que acontece? Se você evita a locomoção das pessoas por grandes distâncias, você diminui também, né, essa conurbação e essa possibilidade aí de ter que fazer cada vez mais, né, vias, cada vez mais acesso para as pessoas. Então, quando você tem próximo àquela pessoa onde ela reside, o local de trabalho dela, o local da diversão dela, né, o próprio comércio em si, você diminui esse deslocamento e facilita também pensar na mobilidade urbana, né, como um todo. Mas essa comodidade de ter dentro de um território
70% do que você precisa para o seu dia a dia. Isso não pode fazer as pessoas, deixa eu pôr ali para o professor, isso não pode fazer as pessoas caírem numa zona de conforto muito grande, não? Pior que isso, tá aí. Eu acho que é pior um pouco. Pior? É. Ah, então fala. Sabe por Clark quê? Quente agora dando as dicas aqui para você. O que a gente tem observado, e a gente não precisa ir muito longe para isso, pensa, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro. Se a gente pensa em Copacabana não existem condomínios, grandes condomínios, né? Diferente da Barra da Tijuca, por exemplo. O que acontece em Copacabana e na Barra? Copacabana, ela tem uma característica, aliás, várias características que favorecem o transporte ativo. Por exemplo, o uso misto do solo. No único quarteirão em Copacabana, a gente tem restaurante, farmácia, consultório médico, enfim, uma infinidade de serviços. Isso favorece as pessoas que moram lá se deslocar a pé ou de bicicleta, enfim, de qualquer outra maneira, para resolver a vida dela ali. E as pessoas trabalham ali também, enfim, existem postos de trabalho. Quando a gente pensa em bairros que favorecem ou priorizam os condomínios, a gente tem uma característica parecida com a Barra da Tijuca. E o que acontece lá? Fora dos condomínios, a gente só vê rua. Né? A gente não vê as pessoas andando, né? Nós vamos ter que continuar esse papo outro dia, tá? Só para falar que o meu tempo está pena. acabando. Obrigado pela presença, você de casa. Não se esqueça que amanhã, meu amor, nós vamos ter música com Murilo e Micael, da cidade de Porto Real. Obrigado pela audiência. Ai, acabou. Ai, que peninha. Mas amanhã eu tô de volta, 13h30 aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que a música agradece. Fui!